Olá, alunos! Agora a gente vai continuar com a parte dos equipamentos de proteção individual. A gente havia falado então sobre a importância do uso de luva, do uso de touca, de máscara e o uso do jaleco adequado e com o material de algodão. Então a gente precisa dar continuidade falando sobre o uso dos sapatos. Isso é uma coisa que causa bastante discussão, né, entre os profissionais de estética. Por quê? Porque muitos insistem em utilizar um sapato aberto. Ou às vezes nem utilizar um sapato, ir trabalhar de sandália, de chinelo. E do ponto de vista da biossegurança, isto não é adequado. E por que não é adequado? Porque um sapato aberto, o uso de sandália, deixa exposto a região dos nossos pés. E o que pode acontecer? A gente tem o risco de derrubar materiais que sejam irritantes, né, que causam irritação na pele do pé, mas esse ainda não é o pior. O problema é quando a gente trabalha com materiais que sejam pérfuro-cortantes. Quando a gente trabalha com uma agulha, mesmo uma agulha pequenininha, se ela cair virada com a ponta para baixo e acertar o pé, já pode ser o suficiente para você ter a transmissão de uma doença infecciosa. Isso sem falar dos outros produtos, dos outros utensílios que a gente tem, que tem um potencial muito maior de causar corte, por serem mais pesados, como uma espátula ou uma tesoura, né? Esses produtos, se eles caem, eles são muito mais pesados que uma agulha. Logo, o seu peso vai exercer uma pressão, uma força no momento da queda, que pode causar um corte muito maior na região dos pés. Então, o sapato deve ser sempre fechado, né? Justamente para ter essa proteção. Além dos sapatos, a gente volta agora para cima e vamos falar da região dos olhos. Para proteger os olhos, a gente precisa do quê? Do óculos. Mas não é um óculosinho comum, aquele que você usa no seu dia a dia para leitura, né? Ou não é todo mundo que utiliza óculos, né? Mas a gente utiliza o óculos de proteção, aquele óculos fechado, que ele é quase como se fosse uma máscara, porque ele tampa toda essa região. Ele serve para quê? Para quando a gente trabalha com produtos químicos voláteis, como por exemplo, no momento de fazer uma progressiva, ou quando você trabalha com tintura. A gente ali tem a volatilidade da amônia, no caso da tintura. A gente tem a volatilidade das bases fortes quando a gente trabalha com progressiva. Porque, veja, no produto de progressiva a gente tem o quê? O hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, você tem o hidróxido de guanidina. Todos esses são bases fortes. E no momento que esse produto volatiliza, ele atinge quais regiões? A região de vias aéreas, que a gente respira, e a região dos olhos, causando irritação. Você até no momento, você pode suportar essa irritação. Você pensa, não dá nada, é só agora, né? Daqui a pouco eu paro de usar, já passa a irritação. Muitas vezes isso é verdade, mas a gente tem que pensar nos danos cumulativos. Porque você não faz esse serviço uma vez só na vida. Para quem está recebendo o serviço da progressiva, não tem problema. Primeiro porque o produto está no cabelo, ele vai volatilizar para cima e dificilmente não vai atingir tanto a via aérea daquela pessoa. Agora você está recebendo aquele produto e você está recebendo aquele produto de forma constante. Porque você trabalha ali um dia, trabalha no outro e no outro. Isso vai gerando o quê? Lesões cumulativas. Você vai tendo lesões sucessivas nas suas vias aéreas e nos seus olhos. Isso pode levar, ao longo do tempo, prejuízo da visão. E no caso da respiração, aquele produto indo direto para o pulmão, você pode ter até mesmo desenvolvimento de câncer. Porque isso acontece, por exemplo, com profissionais da área da construção civil ou frentista de posto de gasolina. Você já reparou que quando você chega no posto de gasolina, você vê frentista usando máscara? A gente não vê. Mas o frentista que trabalha muitos anos como frentista, que fica aí 20, 30 anos, chega a se aposentar nessa área,
eles normalmente desenvolvem câncer de pulmão e chegam a perder um pulmão inteiro. Então a ideia da gente usar máscara e o óculos de proteção é justamente diminuir os danos cumulativos, aqueles que podem surgir por exposição prolongada a determinados agentes irritantes ou tóxicos. Então agora que a gente falou da nossa proteção, vamos falar um pouco sobre um outro tipo de trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, que é muito importante para nos manter protegidos contra doenças infecciosas, que é o descarte do pérfuro cortante. Porque o pérfuro cortante, a gente já falou do equipamento de proteção individual que a gente usa para também se proteger desse tipo de equipamento. Mas a gente também precisa descartá-lo de forma correta. Que quando a gente descarta de forma correta, a gente nos protege, protege o cliente e também protege a sociedade. Porque ao descartar de forma correta, a gente evita que pessoas fora do teu ambiente de estética entrem em contato com esses equipamentos pérfuro cortantes. Então, o que a gente precisa fazer para descartar, né? O pérfuro cortante, de acordo com a Anvisa, o que é? São materiais que tenham capacidade de furar ou cortar. Ele não precisa, então, ser necessariamente metálico, porque quando a gente fala em pérfuro cortante, a primeira coisa que a gente pensa é agulha. Claro, é o mais óbvio, mas podem ser bisturis, lâminas, espátulas, vidro quebrado, né? Então esse tipo de equipamento, esse tipo de utensílio, ele precisa ser descartado como pérfuro cortante. E aonde eu vou descartar ele? Existe aquela caixinha amarela bem famosa, né? Que a gente chama popularmente, em alguns locais, a gente chama de Descartex. É uma caixa de papelão, mas existem também as caixas que podem ser de plástico. O material aí não importa, tanto faz o de plástico ou de papelão. Você vai ter que comprar ele, você pode comprar da própria empresa que faz o recolhimento desse material, ou você pode comprar em lojas de produtos hospitalares, também vendem essas caixas. Você vai montar, quando você chegar no teu local de trabalho, você monta. Você tem que seguir corretamente o manual de instrução. A gente não pode montar de qualquer jeito, tem que montar exatamente como está no manual de instrução. Por quê? Porque qualquer coisa que eu não faça de acordo com o manual de instrução, eu já vou estar expondo ao perigo, porque toda a etapa do manual de construção ele visa o quê? Selar aquela caixa para evitar que na hora de você pegar ou que alguém for pegar para recolher aquele produto, né, para fazer o descarte, que você tenha o risco de ter uma perfuração daquele material. Então a gente não improvisa. O recipiente, independente se for de plástico ou de papelão, ele não é reutilizável. Você atingiu o limite dele, ele vai ser descartado junto com o recipiente. Ele vai todo embora, né? Ele não pega e esvazia para você utilizar o recipiente novamente. Isso não vai acontecer. E falando no limite, é importante a gente lembrar que o Descartex não é para ele parecer um vaso de flor de decoração. Não é para ficar com coisa para fora e daí você joga fora. Ele tem uma linha tracejada que indica o limite até onde você pode encher aquela caixa. Então, aquele limite equivale a 2/3 do volume da caixa que você comprou. Você não pode passar daquilo, porque daí você já está arriscando a segurança sua e de pessoas que forem manusear aquela caixa. Essa caixa ela também tem que ficar onde? Ela tem que ficar no local onde você trabalha com pérfuro cortante. Não adianta você ter uma sala onde você trabalha com esses materiais e a caixa está em outro lugar, para daí você tem que ficar andando com agulha ou lâmina ou bisturi utilizado na mão até chegar no outro lugar. Como naquela conversa que a gente escuta dos nossos pais, né? De nunca correr com a tesoura na mão, porque a gente vai cair e se machucar. Por isso que a caixa ela tem que ficar perto da onde você trabalha, sempre perto de onde você está utilizando o equipamento pérfuro cortante.
Além disso, a caixa não pode ficar diretamente no chão. Por quê? Porque se a caixa for de papelão e ficar no chão, ela pode pegar umidade. E aí o papelão vai se dissolver e pode romper e espalhar um monte de material pérfuro cortante. E aí você vai ter um grande problema para fazer a limpeza daquele local onde o produto se espalhou. Então agora a gente vai fazer mais uma pausa, porque agora nós encerramos a parte relacionada aos equipamentos de proteção individual e aí nós vamos falar dos procedimentos operacionais padrões.